Então, eu acho que pra gente dar um panorama de quão feia tá a situação dentro da Palestina e o quão inaceitável é isso, eu trouxe alguns dados que foram atualizados. Eu vou ler pra vocês porque realmente é muita coisa. Sim. Desde o dia 7 de outubro, nós temos 43.552 assassinados, dos quais 760 foram na Cisjordânia. Então, há um... Cisjordânia? Na Cisjordânia. Então, nós temos Quantos? Desculpa. 760 na Cisjordânia. E ao conflito total... com assentamento, Sim, soldados que entram nas casas, enfim. Tá. Nós temos 10 mil desaparecidos sob escombros. E sobre esses dados, a gente geralmente... Gente que tá lá e não foi reconhecido até hoje. Gente que tá desaparecida. Ah, tá. Só que provavelmente essas pessoas estão mortas. Pensa quantas toneladas de escombros tem em cima, né? Então, a gente faz um cálculo dentro da FEPAL de 53.552 mortos. Esses dados foram atualizados hoje. E FEPAL, para quem não conhece, é? A FEPAL é a Federação Árabe Palestina do Brasil. É a entidade que representa os palestinos, a comunidade palestina aqui no Brasil, que conta com cerca de 200 mil pessoas. Tá. Nós temos 17.194 crianças assassinadas, das quais 165 foram na Cisjordânia. Nós temos 4.000 crianças desaparecidas sob escombros, e aí, quando a gente soma tudo, dá mais de 21 mil crianças, né, que são dadas como mortas. Nós temos 12.285 mulheres exterminadas. Nós temos 986 médicos e profissionais da saúde exterminados. Nós temos a maior matança de jornalistas de todos os tempos. São 177 profissionais de comunicação que foram assassinados por Israel. Mas não só palestinos, de fora do... De fora, ao total. Teve uma jornalista americana que recentemente foi assassinada. E ela tá nesses dados aqui. Mesmo? E é interessante a gente fazer um comparativo, que foram 69 assassinados em 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Então, pensa o quão maior é essa proporção, né? Então, aplicando a escala de Israel em Gaza, em um ano e 2,2 milhões de habitantes, a Europa, né? Comparando a Europa da Segunda Guerra Mundial, 6 anos e 522 milhões de habitantes, no período hitleriano seriam sido dizimados 249 mil jornalistas para ser na mesma proporção. Então, a gente também tem o maior extermínio de funcionários da ONU da história. São 203 funcionários da ONU assassinados. Que estavam lá. Exatamente. E aqui um dado interessante, tá? Israel está atirando... Se vocês pesquisarem a matéria do The Cradle, existe. Israel está atirando nas tropas da ONU no Líbano. Porque como a Israel não consegue avançar a linha de frente, qual parece ser a estratégia? Eles querem atacar as tropas da ONU para as tropas da ONU saírem e eles ocuparem as posições. Entendeu? Você achou isso daí? Vê se você acha The Cradle isso daí. E em relação à reconstrução de Gaza, como vai ser feito isso, se vai ser feito, quando, qual é o plano agora? Tipo, qual que é a ideia? O plano de quem, né? Então, é isso que eu ia falar. Quem vai cuidar? Não sei. Olha, os Emirados Árabes Unidos já se ofereceram para reconstruir Gaza, mas eles exigem que seja construído um país ali chamado Palestina. Entendeu? Então, mas aí, qual é o que faz no começo? Reconstrói os prédios, traz o pessoal. Como que funciona isso daí? Já teve uma destruição dessa no passado, nesse nível? Ou essa é a mais devastadora? Eu acho que a gente pode falar do Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Sim, não. Tá falando Hiroshima e Nagasaki. Tá falando em Gaza. Sim. Essa é a maior destruição em Gaza. Sim, essa é a maior destruição em Gaza. Comparável à bomba nuclear lá que os Estados Unidos... Exato, até porque o poder de destruição do que já foi jogado em Gaza até agora é inclusive maior, né? E lá teve ajuda de outros países para reconstruir. Inclusive dos Estados Unidos. Isso. E não tem esse movimento, por exemplo, para Gaza. Há esse movimento para Gaza, né, como a Ali citou, mas tem essa condição... Missão da ONU, Líbano acusa Israel, novos disparos... mas esse não é no jornal que ele falou. The Cradle, é porque saiu do The Cradle já tá na Globo, já, entendeu? Porque The Cradle, ele é baseado no Líbano, então ele noticia tudo bem rápido. Entendi. Desculpa. Então, a gente tem uma... Me perdi. Do que eu tava falando? Da reconstrução de Gaza. Os Estados Unidos vai, ou quem tá cuidando disso, né? Então, os países árabes, alguns, né, se propuseram a fazer essa reconstrução, mas com condição de que naquele lugar
fosse construído um país chamado Palestina. E a intenção, os planos de Israel são outros. Tanto que, ainda no ano de 2023, nós tínhamos imobiliárias lançando casas na planta em Gaza. É bizarro. Isso é tipo, assim, o povo nem morreu ainda que tá lá, mas já estão vendendo, contando já com a morte deles, Inclusive, entendeu? teve a FEPAL noticiou isso na época, já faz muito tempo. A FEPAL tem um grande Mas fluxo. foi antes do 7 de outubro? Não, foi depois do 7 de outubro, lá em meados de dezembro. Do ano passado. Do ano passado. E agora, a gente noticiou uma outra imobiliária anunciando casas no sul do Líbano. Chegou, e aí o slogan era: chegou a hora de ter uma casa no sul do Líbano. Então, os planos de Israel para Gaza são outros, é fazer casa na praia. Outra coisa, o Mansur falou um pouco disso, mas eu queria que você explicasse por que os outros países árabes não aceitam palestinos lá, tipo o Egito fecha a fronteira e tal. Ele falou um pouco disso, né? Que isso pode ser assim, leva pra lá, a Israel tem uma desculpa. Não é que pode ser, é que já foi feito várias vezes. Mas tem algum outro motivo ou não? Esse lance de... Você é sunita, né? Tem coisas religiosas, não. Questão, tem nada porque, a ver. assim, todos os países que cercam o Líbano são majoritariamente sunitas, mas a questão não é essa. Porque é o seguinte, você pega a população... é xiita. Mas o Irã tá... Enfim, tem o Iraque ali, e a Síria Arábia de Buffer Saudita é sunita também. Mas vamos lá. Isso não é uma questão só de transferência populacional, porque também é uma questão humanitária. Beleza, você tem quantas pessoas sobraram em Gaza agora? 1.700.000 por aí? Por aí. Tá. Por aí, 1.700.000 pessoas que podem ser transferidas. Eu vou pegar 1.700.000 pessoas, que é quase, mais da metade quase, da população do Recife, que é a cidade onde eu nasci, e eu vou colocar no deserto do Sinai. Essas pessoas vão defecar, urinar, comer, tomar banho. Vão reclamar cidadania. Vão reclamar cidadania. E assim, todos os lugares para onde eles transferiram os palestinos, a Mainara sabe mais do que... Enfim, mas chegaram a sair... Eu imagino que muitos palestinos saíram de lá, né? Muitos. Exato. Pra cá, inclusive? Exato. E alguns pra cá. Então, assim, você cria favelas nesses países que hoje em dia são habitados por populações palestinas. Os palestinos passam a ser associados nesses países com pobreza, criminalidade, diversas coisas. Vivem em guetos, não conseguem se integrar. Porque o que se coloca na propaganda israelense é que são todos árabes. Né? Árabes, são todos árabes. Mas não é assim que funciona. As pessoas têm diferenças culturais, as pessoas têm diferenças de várias coisas, entendeu? Não é desse jeito que se coloca. Por exemplo, tua religião qual que é, Mainara? Eu sou cristã. Ah, é? É. E na Palestina tem muito cristão? Tem muito cristão. Inclusive, a população que está no Chile hoje é majoritariamente cristã. Mas se você fosse falar tudo que tem lá em proporções, tanto Cisjordânia quanto faixa de Gaza, é o quê? É mais muçulmanos do que cristãos. Salvo engano, me corrijam aí se eu estiver errado, mas a população hoje de cristãos é de 10%, mas ela já foi de 40%. A questão é que com... Sério? A questão é que com o decorrer das guerras, etc., eles foram migrando para os países vizinhos, foram indo para o Ocidente, entendeu? Tanto que, na época da criação de Israel, nós tínhamos 3% da população judia, 10% da população cristã, e o restante era a população muçulmana. Entendi. Mas, assim, aprofundando nessa questão que o Mansur falou, existem diferenças. É como se colocassem todos... Não, eu imagino. Colocar 1.700.000 pessoas aqui já vai ser problema, imagina lá. Não, e são países que não têm condições econômicas, geralmente, de prover essas coisas para a própria população que eles já têm, porque eles sofrem economicamente. Eu passei um mês na Jordânia. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade de visitar o campo de refugiados porque estava tendo surto de lepra. Putz. Lepra, cara. Lepra, medieval. Básico. Medieval. Básico. Tipo, surto de piolho é normal. Então, os palestinos saem da Palestina, vão para os países que estão ali ao redor e vivem uma vida miserável. Vivem uma vida, assim, às vezes pior do que vivia na Palestina. Com certeza pior. Mas, claro que sem os danos do apartheid, sem essa questão, mas vistos de uma maneira marginalizada dentro dessas sociedades. Porque quando as pessoas colocam árabes num potinho, todo mundo igual, é a mesma coisa como se falasse os sul-americanos são todos iguais. Não, latinos. Os latinos são todos iguais. Imagina te mandar ir pra Bolívia porque você é latino. E você vai ter que se estabelecer lá com a casa, emprego, tudo. Eu quero... língua já é diferente, né? Exato. Então, assim, e a língua? O árabe, ele tem dialetos, né? Tem. Eu não entendo muito bem o que um palestino ou libanês fala. Sério? Eu falo árabe. Mas é árabe. Você fala árabe clássico. Exato. E aí vem a questão. Eu tô
aprendendo árabe agora, e aí eu tô aprendendo árabe clássico. E muitas vezes eu não consigo me comunicar com a minha família. Porque a minha família, eles falam um dialeto, um dialeto. Mesmo, não só os palestinos, mas os outros países também têm árabe. Sim. Exato. Por exemplo, uma vez eu cheguei para um palestino, né? Eu tinha montado uma coisinha lá em Cuiabá para vender lá na cidade, e o palestino chegou para mim lá e falou, Kadesh. Aí eu, Kadesh? Quanto? Aí ele, Kadesh. Kadesh é quanto? Quanto? Aí eu, Kadesh? Aí ele, tá árabe, né? Eu falei, você fala árabe? Eu falei, falo. Aí ele, Kadesh? Eu, Kadesh o quê? Kadesh o quê? Aí ele, Bicam, entendeu? Que é outra coisa, que é quanto custa. E aí ele, Kadesh? O que é Kadesh, entendeu? Então, E assim... por que você entendeu? Porque... Ela estudou clássico e veio de lá, entendeu? Então, não, mas assim, realmente tem muitas palavras que são diferentes. Aqui dentro do Brasil já tem diferença. Não, olha só. São países e regiões que têm construções civilizacionais milenares, entendeu? Império Persa-Sassânida, Império Babilônico, Império Assírio, entende? Aquela região ali da Palestina, Mas todo existe preconceito, assim, tipo, de o outro ser cara, muito diferente? olha, você vai ter um preconceito baseado na situação atual. Se você tem uma população que ela é relegada à pobreza, a ser refugiada, não ter estado de cidadão no país onde ela tá, óbvio que ela vai ser discriminada. Olha o que aconteceu com o fim da escravidão aqui. Você tem a pobreza, as favelas, tudo que é de mais degradado relacionado às pessoas pretas, entendeu? Olha uma coisa interessante. Dentro da Jordânia, nós temos 70% da população sendo descendentes de palestinos. É muita coisa, Até não a rainha lá é palestina. Até a rainha. E eles definem pelo nome. Se for uma entrevista de emprego entre vocês dois, e você tiver um sobrenome jordaniano e você tiver um sobrenome palestino, quem ganha é você. Porque você é um ser superior. Entendi. Dentro dessa sociedade. Você não é marginalizado, você é daqui. Não é da favela, entendeu? Entendi.